Olá! Hoje nós vamos falar sobre o que é o predatismo. O predatismo, ou predação, é uma relação ecológica interespecífica desarmônica na cadeia alimentar, em que os animais de uma espécie, alocados em um nível trófico superior, os predadores e os caçadores, capturam e matam animais de um nível trófico inferior, neste caso, a presa, para então deles se alimentarem. Esse tipo de relação ocorre principalmente em seres carnívoros, como o leão, o lobo, o tigre, o homem, mas também pode ocorrer entre seres herbívoros. Contudo, evolutivamente surgiram adaptações desenvolvidas pelas presas, selecionadas em defesa à predação. Por exemplo, o mimetismo, que é o ato de confundir com um grupo de organismos diferente a espécie que o ameaça, a camuflagem e o aposematismo, que é apresentar cores de advertência. Mas o que são relações interespecíficas e desarmônicas? As relações interespecíficas são interações entre indivíduos de espécies diferentes que são avaliadas como harmônicas ou desarmônicas. A predação é considerada uma interação interespecífica desarmônica, uma vez que uma população afeta a outra de modo adverso e acaba se beneficiando dessa interação. O melhor exemplo de predação está na interação carnívora, na qual um animal se alimenta de outro, como o jaguar. No entanto, também existem outras formas de predação. A predação herbívora, que envolve o consumo de autótrofos, como plantas ou algas fotossintéticas, e ao contrário da carnívora, nem toda interação herbívora leva à morte da planta. Ocasionalmente, a herbívora também pode beneficiar a planta. Como exemplo disso, podemos citar os coelhos, que são animais que, à medida que se movem, espalham junto com as fezes sementes das frutas que ingeriu. Também existem os onívoros, que são animais que possuem o organismo adaptado para ingerir tanto animais quanto plantas. A mandíbula deste tipo de animal contém diferentes tipos de dentes que têm a capacidade de mastigar tanto uma classe de alimento como a outra. A ema é um animal onívoro, que come de vegetais a animais pequenos como lagartos, ratos e insetos. Além disso, existem 3 grandes categorias que englobam os organismos e seus diferentes modos de obtenção de alimento, que são os predadores verdadeiros, que são animais que capturam diversos tipos de presa ao longo de suas vidas e as matam quase que instantaneamente. Como exemplo, podemos citar os animais carnívoros, como a águia, que é um animal que ajuda a manter o equilíbrio da natureza, capturando os fracos e os doentes, o que ajuda a prevenir a propagação de doenças. Os pastejadores são espécies que não matam suas presas, mas que consomem pequenas partes da mesma. Esses organismos podem ser considerados os animais herbívoros, que consomem diversas espécies vegetais, mas não necessariamente causam a morte de todos os indivíduos, removendo apenas parte deles. Além dos herbívoros, como o cavalo, a anta, boi, cervídeos e etc., os gafanhotos também são considerados pastejadores, assim como uma sanguessuga que pasteja determinado animal. E temos os parasitas, que são organismos que consomem parte de suas presas ou hospedeiros, podendo levá-los à morte. Os parasitas atacam uma ou poucas outras espécies hospedeiras ao longo de suas vidas, com as quais criam fortes relações. Dentre os parasitas, podemos destacar, por exemplo, os carrapatos e pulgas. A dieta dos predadores são classificadas em monófagos, que são os indivíduos que se alimentam de apenas uma espécie de animal ou vegetal. Um exemplo é o tamanduá. O tamanduá ele não possui dentes, mas ele apresenta uma longa língua que é especializada em capturar um único tipo de presa, que é o cupim. Já os oligófagos são seres que se alimentam de grupos restritos de presas. Um exemplo é o caranguejo, que é um predador especializado em capturar molúsculos gastrópodes, mas também pode se alimentar de poliquetas e molúsculos bivalve. Os polífagos são aqueles que não possuem preferência por presas específicas. Eles podem se alimentar de inúmeras espécies. Um exemplo é o cachorro do mato, que possui uma amplitude maior na alimentação, podendo consumir pequenos mamíferos, insetos e até mesmo frutos.
A característica e adaptações dos predadores. Os predadores apresentam características e adaptações que lhe garantem a maior eficiência na captura do alimento. Dentre as principais características, podemos citar o olfato, a visão, os dentes, as garras, a agilidade e a musculatura favorável para perseguição e captura da presa. Vou citar como exemplo a coruja. As corujas possuem uma visão que permite enxergar bem tanto durante o dia quanto durante a noite. A garra e o bico ajudam na captura da presa, e elas fazem um voo silencioso no qual permite a aproximação sem que a presa perceba. Alguns predadores possuem um recurso da produção de toxinas para imobilizar e matar a presa. Um exemplo são as cobras peçonhentas. Eu vou citar a cascavel. Essa serpente possui uma adaptação de formato na mandíbula, assim ela possa engolir as presas grandes. E também possui os dentes ocais, por onde passa o veneno, fazendo que com a presa seja imobilizada. A característica e adaptações da presa. Assim como os predadores têm sua característica e adaptações para a caça, as presas têm sua adaptação para fugir da predação. Dentre as principais características, podemos citar o exoesqueleto resistente, a carapaça forte, a capacidade de camuflagem, a coloração de advertência, a capacidade de mimetizar e a habilidade de construir tocas e abrigo. Vou citar como exemplo o bicho-pau. O bicho-pau tem o formato de um graveto de uma árvore para se camuflar no meio dos galhos, enganando assim seus predadores. O inseto emite até comportamentos de galhos e folha, balançando o corpo no ritmo do vento. Outro exemplo é a borboleta monarca. A monarca possui cores fortes e essa coloração diminui a probabilidade de um ataque de um predador, porque o predador vai sentir o gosto ruim, porque ele associa o gosto à coloração. Na matemática, para explicar a relação entre predador e presa, utilizamos as equações de Lotka-Volterra. São um par de equações diferenciais não lineares e de primeira ordem, frequentemente utilizadas para descrever dinâmicas nos sistemas biológicos, especialmente quando duas espécies interagem, uma como presa e outra como predadora. Nessa equação, é considerado que uma única fonte de alimento da espécie predadora é a população da presa, e que não há competição alguma entre indivíduos da mesma espécie. Esse modelo não descreve de fato uma relação completa desses seres no meio ambiente, uma vez que não considera nenhum outro fator externo. Porém, facilita a compreensão e o entendimento de modelos mais complexos. Mas afinal, o predatismo é algo ruim? A importância do predatismo. Muitas pessoas, elas acreditam que o predatismo pode causar impacto negativo no meio ambiente, pois os indivíduos de uma espécie são mortos durante a interação. Porém, o predatismo ele é importante para o equilíbrio de uma comunidade, ou seja, sem predadores, uma determinada população poderia crescer de uma maneira exagerada, assim provocando competição entre seus membros.